Economia circular vai muito além da reciclagem. É inovação, desenvolvimento e futuro. E por isso nós estamos aqui com o secretário executivo da Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a CNODES. Lavito Bacariça, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Essa é a primeira vez que a Presidência da República tem uma Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a CNODES. Como que você se sente em ocupar esse cargo dessa comissão que estreia no poder público e que tem um peso e uma importância tão grande nesse momento em que o Brasil vive? Bom, para mim é uma oportunidade, um reconhecimento quase poder estar conduzindo os trabalhos da Comissão Nacional dos ODS, na Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu que sou funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, tenho uma trajetória dentro do banco já ligada às questões da sustentabilidade, os próprios ODS, o ESG dentro do banco. Então tá podendo, né, nesse momento tão importante, né, sobretudo esse ano que é um ano de que a gente acaba sediando a COP30, à frente dessa comissão é com certeza motivo de muito orgulho para mim, mas de muita responsabilidade também. Só trazer um pouquinho do contexto, né, histórico, como você sabe, né, e o nosso público também, a Agenda 2030 é uma agenda consensuada na ONU em 2015. Em 2015 a gente vivia no Brasil um contexto, né, político muito difícil. Então o Brasil subscreveu a agenda, né, com mais 193 nações signatárias dessa agenda, que é uma agenda tão importante, que traz ali norteadores tão importantes para os problemas complexos que a gente vive hoje, mas o contexto interno era muito complicado. Então, em 2015, as ações relacionadas à Agenda 2030 elas foram muito tímidas. Em 2016, houve uma iniciativa, ainda no governo da presidente Dilma Rousseff, de se criar essa Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nunca operou a plenos pulmões, vamos assim dizer. Em 2017 também houve uma iniciativa de se publicar um relatório, né, o Relatório Nacional Voluntário, que é um diagnóstico de como estaria o desenvolvimento sustentável no Brasil, que também foi muito tímido, muito desidratado por conta desse contexto interno que a gente vivia, que era muito complicado. Em 2019, no período de governo anterior ao nosso, essa comissão ela foi definitivamente extinta e o Estado ele se ausentou da agenda de desenvolvimento sustentável. Então agora, nesse terceiro mandato do presidente Lula, com uma pauta prioritária, inclusive que ajuda o Brasil a se reposicionar, né, sobretudo em relação à comunidade internacional, no que diz respeito às discussões de desenvolvimento sustentável, a comissão é, sem dúvida, o primeiro grande ato desse governo para que a gente possa, sim, se reposicionar em relação à agenda de desenvolvimento sustentável e recuperar o protagonismo que o Brasil sempre teve nessas discussões, aí remontando desde a Rio 92, que gerou os insumos para a agenda, os ODMs, né, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que o Brasil desempenhou tão bem essa agenda e que em 2015 ela vai se renovar, se tornando a Agenda 2030 com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em um ano de COP30, são muitos desafios? Bom, são muitos desafios, né? Primeiro, a gente reformulou, então, esse espaço de governança da agenda, né, que é a Comissão Nacional. É importante dizer que a Comissão Nacional é uma comissão de natureza paritária, ou seja, a gente tem dentro desse coletivo representações de todos os ministérios do governo federal, dos 38, representações dos entes subnacionais, então estados e municípios também estão representados na comissão, e 42 representações da sociedade civil organizada, redes, movimentos sociais, setor produtivo ali, que esse bloco, na verdade, segurou a agenda enquanto o Estado esteve ausente. Então, como o Estado se ausentou da agenda durante um período, né? E também a gente não pode esquecer que a gente vem, né, saindo de uma pandemia que gerou impactos importantíssimos, esses desafios eles se colocam assim enormes, né? Não só para o Brasil, obviamente, o Brasil sim com as suas peculiaridades, com as suas características, mas são desafios que estão postos, né, para todas as comunidades do mundo.
E para o Brasil não seria diferente, até por conta das questões internas que a gente tem. Economia circular, cadeias produtivas, finanças sustentáveis, qual é o peso dessa pauta para a comissão? Eu diria, assim, para a comissão, eu posso te dizer que são pautas prioritárias. Mas eu diria que entre essas agendas não tem uma agenda mais preponderante que a outra. Né? São agendas que se complementam. Né? Então, a economia circular, por exemplo, como você bem disse na introdução desse podcast, ela vai movimentar todo um sistema. Né? Vai gerar renda, vai combater a pobreza, que é um dos nossos ODSs, né? Vai combater, em certa medida, a fome, né? Vai gerar inovação tecnológica dentro dos processos da economia circular. Então, assim, vai transversalizando, vai mexendo toda uma cadeia. Assim como a gente precisa para fazer frente aos desafios que a gente tem, sobretudo nas questões ambientais, para que a gente possa vencer a crise climática que bate a nossa porta aí todo dia, o incentivo às cadeias produtivas sustentáveis. Então, essas pautas, elas são agendas que se complementam para que a gente possa, de uma maneira definitiva, fazer a transição de um modelo que a gente sabe, a ciência está dizendo para a gente, a realidade está dizendo para a gente a todo instante, que é um modelo que está exaurindo o planeta, né, em suas capacidades, para um modelo que seja um modelo socialmente mais justo, ecologicamente responsável e economicamente viável. Governo, sociedade, ciência e finanças sustentáveis. É o combo perfeito para resolver boa parte dos problemas que nós temos hoje? O match, né, como a juventude diz hoje, é um match perfeito, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que a Agenda de Desenvolvimento Sustentável é uma agenda que não tem um protagonista. Ou seja, não é o governo que vai protagonizar a agenda, ou só a sociedade civil organizada, ou só a academia, ou só as instituições. De maneira alguma. E nem também um país isolado do outro. Essa é uma agenda que ou a gente consegue avançar na agenda de maneira coletiva, e isso envolve todos os segmentos, todas as instâncias de Estado, todos os segmentos da sociedade civil, a academia que você bem citou, as instituições de fomento ao desenvolvimento sustentável, ou a gente avança de uma maneira coletiva, ou nós vamos fracassar coletivamente também. Então, sim, respondendo a sua pergunta, a gente precisa do engajamento de todos esses setores da sociedade para que a gente possa avançar de maneira determinada. E qual é o ODS queridinho do secretário? O queridinho não, a gente tem, veja só, a gente sabe que por mais que a agenda seja representada ali nos cubinhos, a gente não pode analisar os ODS de maneira isolada. Os ODS eles são analisados dentro de uma transversalidade, de uma intersetorialidade importantíssima. Agora, obviamente, a gente tem um carinho especial pelo nosso 18º ODS. Como vocês sabem, são 17 objetivos, né, consensuados lá em 2015, e no Brasil a gente desenvolveu um 18º objetivo, porque afinal de contas, a gente está tratando de uma agenda que tem como lema não deixar ninguém para trás. E esse coletivo que a gente restabeleceu, a Comissão Nacional, com demais segmentos da sociedade, aliás, numa participação social muito ampliada em torno dessa discussão, a gente entendeu e coordenamos, trouxemos para dentro da comissão discussões que estavam difusas na sociedade brasileira, na academia, em alguns setores do Estado, a questão da equidade étnico-racial. Se a gente está tratando de uma agenda que não pode deixar ninguém para trás, e a gente tem o Brasil, um país tão caracterizado, né, pelas questões étnicos raciais, como que a gente não tem um objetivo de desenvolvimento sustentável que trata especificamente dessa questão, de maneira transversal também aos outros ODS? Então, a gente apresentou no G20 Social o ano passado, em outubro do ano passado, apresentamos a sociedade brasileira e apresentamos também à comunidade internacional no Fórum Político de Alto Nível da ONU, o nosso 18º, que, assim, ele não é mais nem menos importante do que os outros objetivos, mas que a gente tem um carinho especial que é nosso. E tratando desse ODS, do 18, igualdade étnico-racial, são necessárias mais políticas financeiras que beneficiem essa comunidade? Não tenho dúvida que sim. O 18º ODS, e ele está estruturado como a agenda diz que tem que ser estruturado, ou seja,
A gente tem um objetivo, dentro desse objetivo nós temos metas, que é como eu vou atingir esse objetivo, e dentro dessas metas eu tenho indicadores, que é estou atingindo esse objetivo ou não, preciso corrigir o percurso. Então a gente vai medindo. Então o 18º ele está estruturado dessa forma. Mas mais do que ser um objetivo que nos ajuda enquanto Estado a executar as políticas públicas, é um objetivo que vai reafirmar a necessidade dessas políticas públicas, né, as políticas afirmativas. Ele vai ajudar, e isso está acontecendo muito, vai ajudar a fomentar o debate, né, nos níveis social. A academia já está se apropriando do debate do DS-18, isso de uma maneira muito ampla, ou seja, estudos, trabalhos de pesquisa, né, os nossos órgãos de assessoramento técnico, por exemplo, IPEA, Fiocruz, IBGE, já se apropriam do DS-18 para que possam gerar dados segregados, mais qualificados em relação a essa população que está contida dentro do 18º ODS, ou seja, ele auxilia o Estado a reforçar as políticas públicas, as políticas afirmativas e também a desenvolver novas políticas para especificamente essa comunidade. Nós vamos realizar no próximo dia 17 o Global Meeting Economia Circular, Cadeias Produtivas e Finanças Sustentáveis. Esses debates, em um ano em que nós vamos receber a COP aqui no Brasil e meses antes da COP, eles são importantes, eles são válidos, eles fazem a diferença na construção de políticas públicas, secretário? Total diferença, mesmo porque ele executa exatamente o que a gente conversou aqui um pouquinho antes, ou seja, é a oportunidade de você ter o setor privado, de você ter o setor produtivo, de você ter, em certa medida, a participação social, de você ter instâncias de governo coordenados por um ator tão importante, né, que promove o Global Meeting. Então, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade de a gente ter uma discussão muito qualificada e que, sobretudo, a partir disso vai gerar a alteração da realidade, que é o que se quer, porque a gente também não quer só ficar em nível de discussão. A gente quer que a realidade seja alterada em favor do desenvolvimento sustentável. Recentemente, nós abrimos uma consulta pública em prol do marco regulatório do ESG na prática. E essa consulta, ela vai ser destinada ao que compete ao executivo, será destinado ao executivo, judiciário ao judiciário e legislativo ao legislativo. E a gente busca a participação ampla da sociedade civil, do poder público, da iniciativa privada. Política pública de verdade se constrói assim, não é verdade, secretário? Exatamente. Veja, a gente não tem, enquanto governo federal, aspiração nenhuma em desenvolver políticas públicas de dentro dos gabinetes aqui em Brasília. Tanto que um dos processos primordiais da agenda é o que a gente chama de processo de territorialização. Ou seja, a política pública ela precisa ser modelada e pensada a partir da perspectiva local, a partir da experiência que acontece naquele território. Então, essas iniciativas são fundamentais para que a gente possa captar de uma maneira qualificada essas experiências que vão, né, no curto, médio e longo prazo, se transformar em políticas públicas eficientes, como a gente pretende. A ESG é uma pauta transversal e nós observamos que o governo tem aberto muito espaço dentro de cada órgão para esse debate, né, para o ambiental, para o social e para a governança. Isso tem sido cobrado pelo presidente Lula? Veja, eu gosto de dizer, e eu discuto muito com o meu colega Sóstenes, né, que é uma questão de linguagem. As agendas elas estão muito próximas. O que a gente vê é que o ESG ele comunica muito mais facilmente, né, em organizações do setor privado, né, nas estatais. E, por outro lado, a gente tem a Agenda 2030 comunicando com mais facilidade, por exemplo, nas dimensões do Estado. Então, governo de Estado, né, governos municipais, governos locais. Então, mas as linguagens elas são diferentes, mas os objetivos eles acabam sendo os mesmos, avançar na questão do desenvolvimento sustentável, na responsabilidade ambiental, na responsabilidade social, na questão da governança, da transparência. Então, assim, te respondendo de uma maneira muito pragmática, no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU de 2023,
o presidente Lula, ele assume o compromisso, né? Na verdade, ele reassume o compromisso do Estado brasileiro com a implementação da Agenda 2030 no Brasil. E com o nosso 18º objetivo que a gente falou agora há pouco. Então, sim, né, a partir do momento em que o presidente assume perante a comunidade internacional, perante a sociedade brasileira, o compromisso com essa agenda, que é a Agenda 2030, e traduzindo essa linguagem, a agenda de ESG, então sim, o presidente nos cobra para que avance de uma maneira determinada. Então não é só a questão de abrir espaço para o debate, mas realmente cobrar ali resultados e que as metas venham sendo alcançadas, né? Efetividade, né? Tanto que quando a gente produziu o Relatório Nacional Voluntário Brasileiro de 2024, o relatório ele é um diagnóstico de como o desenvolvimento sustentável está acontecendo no Brasil. A gente sabia que o resultado seria um resultado que iria nos impor muitos números assim difíceis, né, e desafios enormes, né? E a orientação do presidente foi que seja um trabalho técnico, né? A gente sabe que o Estado vai ser questionado em relação ao avanço da agenda, mas a partir disso a gente vai ter um norte de como caminhar e alterar a realidade na prática a partir das políticas públicas que a gente executa no governo federal. Então esse é o recado, essa é a cobrança. O relatório de 2024 realmente ele traz dados muito ruins no que diz respeito à agenda, ao desenvolvimento da agenda, e como a gente disse aqui inicialmente, em razão da ausência do Estado no período de governo anterior, em razão de estar saindo de uma pandemia e também das questões internas de um país tão grande, tão diverso como o Brasil. Por outro lado, e esse relatório a gente apresenta de 2 em 2 anos na ONU, o de 2026, que já está em produção no âmbito da Secretaria Executiva e da própria Comissão Nacional dos ODS, a gente tem convicção de que já vai conseguir captar os avanços a partir das políticas públicas que o governo do presidente Lula tem executado no Brasil. A agenda do secretário é super extensa e você tem viajado muito e observado o quão o Brasil é extenso em cultura, em comportamentos diferentes, em desigualdades. E nessas suas andanças por aí, qual a história até agora mais tem te tocado e te motivado a trabalhar por essa pauta? Agora você me pegou de surpresa. Realmente é uma oportunidade muito valiosa poder caminhar o nosso Brasil e conhecer as realidades, né? Como a gente disse agora, um país muito grande, muito diverso, né? Com as suas regionalidades, as suas peculiaridades culturais, sociais, políticas. Eu quero trazer mais uma impressão, assim, né? A gente vive um momento, né, um contexto global muito difícil, né, no que diz respeito à cooperação internacional, ao multilateralismo, né? Internamente no país, a gente vê, nos países, né, e no Brasil não é diferente, a gente sabe disso, a gente vê crescer um acirramento político, né, as discussões muito tensionadas. Então, eu quero trazer para vocês uma impressão que eu tenho, isso tem me alegrado muito. Eu tenho trazido isso para dentro do governo como uma experiência que independente, né, das peculiaridades que existem em cada regiões, sejam elas de qual natureza for, a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda ESG, ela permite que a gente conecte as pessoas, né? Então, essa tem sido uma experiência muito reveladora para mim, de estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, que pensam diferentes, às vezes estão em espectros diferentes, mas que quando você vai discutir o desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, a Agenda ESG, você consegue criar a conexão dessas pessoas, dessas lideranças, sinergias, e como eu disse no início, como é uma agenda, né, os objetivos a gente só vai vencer de maneira coletiva, eu valorizo muito isso. E o seu trabalho, você tem vários objetivos, mas como pessoa e por ser pai, o que você quer deixar para os seus filhos, tendo a oportunidade que você tem hoje de ocupar a cadeira que você ocupa? Eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente fala de mudança de cultura, né? E acho que a nossa geração, acho que cometeu alguns equívocos importantes.
E também penso eu, que nunca é tarde para que a gente faça as mudanças que a gente precisa fazer. Então, acho que pensando em um legado, né, na dimensão pessoal, que eu sempre pensei, inclusive atuando pela Caixa Econômica Federal, que é a maior parceira do governo federal no que diz respeito à execução das políticas públicas, e agora atuando diretamente de dentro do governo, o que eu sempre pensei foi, eu tenho a oportunidade de trabalhar nessas instâncias, ou seja, gerar um impacto muito maior do que aquele que eu poderia produzir individualmente, né? Se eu estivesse trabalhando de maneira individual, num recorte muito pessoal do desenvolvimento da minha trajetória. Então, o impacto é uma coisa importante para mim. E o legado, acho que é esse, né? De a gente conseguir conectar as pessoas, gerar consciência nessas pessoas para que a gente possa avançar, né? Garantindo o que para mim é essencial, a dignidade da pessoa humana, né? Se a gente pensar muito bem, né? Se a gente tivesse cuidado só com a dignidade da pessoa humana, acho que talvez a gente não precisaria pensar tanto em outras coisas. E garantir também que as gerações futuras possam viver nesse planeta de uma maneira muito mais justa, muito mais equilibrada do que o que a gente tem vivido atualmente. Nós gravamos um episódio com a Caixa Econômica Federal e eles trouxeram para nós o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica e o quão esse fundo tem impactado realidades no Brasil afora, no Brasil adentro, né? No Brasil adentro. É super importante essas finanças que geram impacto, que trazem cidadania, que resgatam a dignidade. É um objetivo do governo ampliar esses fundos? Com certeza é um objetivo do governo. A gente tem alguns fundos importantes, especificamente em relação ao Fundo Socioambiental da Caixa. Quero aqui fazer o meu depoimento, porque fiquei 3 anos na Gerência Nacional de Sustentabilidade do banco, tive a oportunidade de auxiliar na modernização da aplicação do Fundo Socioambiental, de ver exatamente o que os colegas de Caixa aqui relataram no podcast, o impacto, o quanto que é importante, né? Fundo Clima, Fundo Amazônia, né? O governo tem muito interesse em ampliar esses fundos e também o processo de captação de recursos para esses fundos. Mas, sobretudo, e isso é importante, a gente tem um interesse maior ainda em capilarizar esses recursos. Ou seja, o que a gente vê hoje é uma dificuldade daqueles executores que estão no território, os menores executores, captar esse recurso. Normalmente, são as representações, as entidades mais estruturadas que concentram a execução desse recurso. A gente quer cuidar também da capilaridade desses recursos através das agências de fomento dos estados, para que o pequeno, aquele que gerar renda lá na ponta, para aquele que é menor, que não tem tanta estrutura, mas que também possa ter acesso a esse recurso e alterar a sua realidade e a realidade ao seu redor. Então, essa é a atenção que a gente quer ter enquanto governo também. Secretário, vamos propor aqui uma hashtag do episódio. ESG na prática, Agenda 2030, COP30 no Brasil, sustentabilidade, finanças sustentáveis, ou você propõe algo diferente? Penso eu que tem que ser uma hashtag ESG-ODS, né? Porque é isso, conectando as coisas, as forças, né? Para que a gente possa avançar. O Instituto Global ESG na Prática, ele vem com um desafio enorme de conectar a sociedade civil, a iniciativa privada e o poder público. Estamos ampliando os nossos debates, promovendo o Global Meeting. Esses encontros, eles estão sendo cada vez mais amplos e nós convidamos para que mais pessoas participem com a gente. Então, eu queria que você também convidasse as pessoas para participarem com a gente do Global Meeting. Bom, eu quero parabenizar mais uma vez o trabalho do Instituto, fundamental, muito alinhado com aquilo que a gente pensa da perspectiva da Comissão Nacional dos ODS. Então, a todo momento, a gente está à disposição e à disponibilidade para somar as forças e avançar junto. E gostaria, então, de convidar aqui os nossos ouvintes, nossos espectadores, para participar do Global Meeting, que vai
discutir cadeias produtivas e economia circular e finanças sustentáveis. Cadeias produtivas e finanças sustentáveis, ou seja, discussões extremamente essenciais para que a gente possa avançar na agenda de desenvolvimento sustentável. Vai ser uma grande oportunidade, eu encontro vocês lá. Então, vamos trabalhar juntos, né? Sociedade civil, poder público, iniciativa privada, dar as mãos, porque política pública boa não se faz sozinho. Exatamente. Os problemas são complexos, são muitos, e a gente só vai vencer de maneira coletiva. Muito obrigada, secretário. Parabéns. Até mais. Tchau, tchau. É da nossa natureza olhar o mundo com mais calma, sentir que o futuro nasce de dentro da nossa alma e que cuidar da terra é mais que uma esperança, é plantar agora o verde para colher amanhã bonança. Não é só sobre cuidar da mata, nem só sobre rio e estrada, é sobre dar teto e vida para quem antes não tinha nada. É sobre abrir uma porta e junto, um coração, poder incluir cada pessoa no mapa da solução. É o que move a cidade, o campo, a indústria, o chão. É pensar no produtivo com mais regeneração. Transporte que não polui, energia que se reinventa e cidades mais resistentes quando o tempo se apresenta. Somar inteligência com coragem e união para ver crescer a nossa vida e dar mais força ao cidadão. A gente cuida do hoje com o amanhã para florescer, porque é da nossa natureza fazer acontecer. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com o pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo